nós temos no tratamento de água 4 tipos diferentes de membranas, tá? E aí eu estou mostrando nesse slide a porosidade, por assim dizer, da membrana, tá? Aqui nós temos aqui várias escalas, ou vários termos para definir diferentes tipos de escalas de porosidade. E aqui nós temos as técnicas que a gente usaria para detectar essas partículas retidas pela membrana. Tá? Basicamente, talvez em termos de classificação macroscópica de separação, nós temos aqui a filtração convencional, tá? Essa são filtros de areia, ou filtros convencionais que vocês têm na indústria, que não conhecem. Aí nós estamos separando macropartículas e também até um certo ponto de partículas. Aí nós temos aqui o domínio de separação de compostos macromoleculares. O que seria isso? Seria proteína, composto relativamente grande por micro comprido. Okay? Depois nós vamos para o domínio de separação molecular. Aqui nós estamos falando de monômeros, moléculas pequenas, no caso de tratamento de água. Poderíamos estar falando aqui de pesticidas, poluentes orgânicos, tá? E também compostos inorgânicos mais grandes, tá? Não são sais, não é cloreto de sódio. Estou falando aqui, por exemplo, de fosfato, um nível maior, tá? Um arsênico, né? Uma coisa maior. E finalmente aqui na separação mais fina, né? Nós temos a separação iônica, que seria a aplicação de dessalinização. Aí é cloreto de sódio, estamos falando de íons monovalentes. Tá? Nós temos aqui a escala em Amsterdã, né, o tamanho dessas partículas, e o peso molecular aproximado. Eu coloquei o peso molecular aproximado porque na área de membranas a gente trabalha bastante com peso molecular. Tá? Se você vai falar da separação de membranas, vai falar do tamanho mais da partícula operativa. E aí nós temos aqui, eu só coloquei 2 ou 3 valores aqui, tá? Coloquei o valor aqui de 500 mil, que corresponde mais ou menos a uma membrana de microfiltração. E eu coloquei aqui embaixo o valor de 100 mil, que seria a membrana de ultrafiltração, e depois 200, que seria a membrana de ultrafiltração. Não coloquei nenhum valor para osmose, porque, vamos ver, a variante é osmose, praticamente é uma membrana sem corte, tá? Basicamente ela funciona no tipo de separação de retenção em corte. E aqui nós temos aí o tipo de material que está sendo retido, né, por esse tipo de sistema de separação. Obviamente, quanto menor a porosidade, maior a diversidade de materiais retidos. Tá? Se a gente for para a osmose reversa, ela vai reter tudo isso. Tá? Nós vamos para basicamente é uma questão de otimização do processo pelo fabricante. Por exemplo, você vai trabalhar com separação de partículas, aí hoje no mercado o pessoal usa a membrana de fibra óptica, principalmente, ou plana, mas não essa configuração, a configuração plana mesmo, tá? Tipo outra, você vai usar essa configuração. Essa configuração você não usa, existe para você trabalhando com separação de material particular, mas geralmente você não usa isso para particular. Tá? A hora que você vai fazer separação de produto químico, aí muitas vezes você tem esse tipo de membrana sendo mais usado no mercado hoje. Dessalinização de água primária. Tá? Muito mais. Vou mostrar para vocês uma membrana de fibra oca para dessalinização de água primária. Existe também. Tem menos no mercado por quê? Não porque ela é pior. Porque tem menos fabricantes que dominam a tecnologia. Na verdade, é uma tecnologia que foi patenteada por fabricante americano. Tentou em cima da patente, desenvolveu pouco, hoje ele saiu do mercado, estava no mercado, hoje só tem um fornecedor japonês no mercado, desse tipo de membrana. E o que estava aberto para o pessoal trabalhar era essa membrana de espiral. Então, os concorrentes começaram a trabalhar com espiral. No começo, a fibra oca era muito superior à espiral. Então, o pessoal foi acertando a membrana e hoje você tem os dois praticamente. Mas o custo-benefício é muito similar. É similar. Tá? Aí que tá, não existe uma questão, não vou falar para você, ele é melhor ou pior. Vai depender da aplicação. Tá? Você vai ter aplicações, ou seja, você tem hoje, vou mostrar isso depois na parte de osmose, você tem planos de grande porte, tá? A gente está falando aqui de 6, 150 mil metros cúbicos por dia, TBA, de osmose, com fibra oca. E você tem planos com mesmo porte, com espiral. Tá? É uma questão de mercado, tá? A pressão do trabalho. A pressão do trabalho.
Pressão de trabalho também ela pode diferenciar um pouco, mas é que tá, a filosofia de operação de uma fibra óptica é completamente diferente da filosofia de operação musical. Foca sobre isso porque é uma tecnologia mais empregada aqui no Brasil. Primeiro, o que é osmose? Bom, existem os termos osmose reversa e osmose inversa. Então, os dois são o mesmo processo. Basicamente, osmose, o que é osmose? Se a gente pega uma solução salina e coloca essa solução salina em contato com uma solução de água, né, com baixa salinidade, água doce, por exemplo, com água do mar, e separa essas duas soluções com uma membrana sempre permeável, em vez de passar água, mas não sal, então o que vai acontecer? A solução salina ela vai tender a puxar água por esse efeito osmótico, tá? Então eu vou ter um aumento aqui do nível desse reservatório e uma diminuição do nível do outro reservatório. Tá? Então é questão de equilíbrio físico-químico de solutos, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas basicamente isso aqui é o conceito de pressão osmótica. Mas isso também vem inclusive da biologia da célula, tá? Porque pressão osmótica da célula é a pressão que mantém a célula equipada, né? Tá. Basicamente, o que a gente tem que fazer na hora de fazer uma filtração, ou seja, a osmose é uma tecnologia de remoção de sais. A gente está falando aqui de remoção de correntes de sólidos, porque neutralização. Então, o que a gente tem que vencer a osmose, e uma das razões da necessidade de se empregar altas pressões na osmose, em certos casos, é justamente a necessidade de se vencer a resistência da osmose. Tá? Ou seja, se eu chego agora e eu quero dessalinizar essa água com alta concentração de sal, eu tenho que aplicar uma pressão para forçar o processo da rota inversa. Tá? Eu vou indo contra a natureza. Tá? Seria a natureza pegar e diluir a solução mais concentrada, né, para ter energia livre total do sistema. A gente está indo contra a natureza, portanto, nós temos que aplicar a pressão. Tá? Aqui embaixo nós temos uma equação de aproximação aqui da pressão de operação que a gente precisa, né, na osmose, para compensar o efeito osmótico. Tá? Isso só é para compensar a tendência da água passar da solução menos concentrada para mais concentrada, 0,01 vezes a concentração de TDS em miligramas por litro. Não, mas é a pressão osmótica, tá? Que tem que vencer. Não é a pressão de operação da membrana, só a pressão osmótica. Tá? Quem tem alguma dúvida sobre isso? Isso é importante, gente.